Shalom, glórias a Deus. Mais uma vez, mais um capítulo, mais um discipulado. Glórias ao nosso Deus. Hoje é o capítulo 21. Capítulo 21 nos fala do nascimento de Isaac. Nascimento de Isaac. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. A tua palavra é viva e eficaz. E nós estamos aqui para sermos edificados através da tua palavra. E cada discípulo esteja assimilando tudo, aprendendo tudo de acordo com o teu Espírito. E cada discipulador falando também de acordo com o teu Santo Espírito. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. No nascimento de Isaac, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu luz a um filho. Agora já é Sara. Quando ela recebe sua criança, já tem um nome mudado. E Abraão também. Deus exaltou Abraão, mudou seu nome de Abrão para Abraão. E no mesmo período também ele exaltou a Sara, deu o nome de exaltou Sarai, deu-lhe o nome de Sara. Então agora já temos a Sara tendo seu bebê, o cumprimento da promessa, já acontece aqui. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Lembra de como Deus falou? Falou. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Deus falou. Quando a Trindade Santa visitou, em forma de anjo, visitou Abraão no Carvalhais de Manre, ali foi dito que naquele mesmo tempo estaria Sara com a criança nos braços. Então, um ano depois, 9 meses depois, né, eles voltam e quer dizer, não é propriamente isso, no 9 meses depois, segundo o que a palavra diz, ela estaria com a criança nos braços. Então, esse tempo que nós estamos aqui, onde Sara já recebeu sua criança, foi exatamente como os 3 anjos haviam dito, e deve ter sido, como nós vimos, que era um período do sol quente, no calor do dia. Então, foi primavera, segundo os estudiosos. Então, na primavera está Sara, como Deus tinha dito, aqui nesse capítulo 21, foi o período onde a criança nasceu. Então, havia alegria na natureza, primavera é uma estação maravilhosa, e essa alegria agora, de uma maneira total, na vida do casal, Abraão e Sara. Nós vemos aqui no capítulo 21, essa alegria de Sara, essa felicidade de ver uma promessa se cumprir. Eu quero dizer para você que assim será na nossa vida, na sua vida. O Senhor prometeu, Ele cumpre. Então, somente tenhamos fé, porque a maneira de agradar a Deus é tendo fé. Eles receberam porque conseguiram a fé. Louvado seja Deus. Aí, depois que a criança nasce, vamos continuar a leitura aqui. Abraão, na sua velhice, teve vida terminado, no tempo determinado, que Deus lhe havia falado, ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera a luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Isaque quer dizer riso, e isso ia fazer com que Sara lembrasse
o tempo todo de que Deus deu para ela motivo de riso. Saber que ia ter um bebê depois de ser estéril e já não ter mais menstruação. Tinha que rir mesmo, né? E acrescentou: quem diria, Abraão, que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Versículo 9 do capítulo 21 diz assim: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Pronto, começou a se exaltar, né? As crianças estavam brincando. Segundo alguns estudiosos, aqui ele não estava zombando do irmão, ele estava brincando, coisa de criança. Brincando com o irmão, e ela aproveita isso. Pode ter sido aquele tipo de brincadeira que toda criança faz. Ela exagera, né? E pede a Abraão para mandar embora Agar, porque agora ela já tinha um filho. É sempre assim que acontece com a gente. Quando a gente consegue a bênção de Deus, em vez de ter um coração quebrantado, estar sempre agradecido e tratar as pessoas bem, para ser grato ao Senhor, porque quando a gente trata as pessoas bem, é uma maneira de agradecer a Deus. Recebeu sua bênção, seja ela qual for, agora que você dobra o amor pelo seu próximo. Porque quando amamos ao nosso próximo, estamos agradando a Deus, cumprindo o seu mandamento. Ele deixou bem claro, através do seu Filho Jesus Cristo, na nova aliança, que o amor era para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem todos os mandamentos. E nós costumamos dar para trás. Em vez de ser grato quando recebemos nossa bênção, aí vamos e ofendemos o nosso próximo. Tomemos aqui uma lição. Quantas vezes você está com um problema de saúde grave e Deus confirma no seu coração: eu sou o Deus que te sara, como está escrito em Êxodo 15:26. Você confia naquela palavra, recebe a sua cura e depois você continua indiferente ao seu próximo, não dá uma palavra de ânimo para o próximo, ver alguém doente, em vez de dizer: olha, Deus fez assim comigo, eu estava com esta doença. Deus me curou quando eu tomei posse da palavra de Êxodo 15:26, que ele sara. Tomei posse da palavra de Mateus 10:1, versículo 1 e 2, que diz que ele cura toda doença e toda enfermidade. E aí eu fiquei curada, e eu gostaria que você também tivesse fé nessa palavra para você receber também a sua cura no nome de Jesus. É isso que a gente faz? A gente simplesmente, na maioria das vezes, só vai nem o testemunho dar daquilo que Deus fez, para que outros sejam edificados, e nem na frente do povo de Deus na igreja, e nem pessoalmente de uma em uma pessoa, cada pessoa que encontrar um problema de saúde, falar do amor de Deus, do poder dele, de cura na sua vida, para que outros tenham fé. É assim que somos nós. Quando recebemos a bênção de Deus, em vez de sermos mais bondosos, tomar mais posse do amor de Deus no nosso coração e mostrar a nossa gratidão, fazendo bem ao nosso próximo, a gente fica numa clausura, se achando que está abafando, como que aquilo foi somente para você e quem quiser que se dane. Desculpa a expressão, mas é assim que nós temos feito. Quantas pessoas já foram curadas através da minha vida, nem sequer volta para dar testemunho. Quando eu vou saber
que aquela pessoa recebeu a cura, já passou anos e anos. E eu digo, mas por que você não falou para que outras pessoas também vissem o testemunho e crescem? Ah, eu fiquei com vergonha. Vergonha? Não é vergonha, não, é porque a gente só quer satisfazer a nós mesmos, estamos satisfeitos, não interessa como é que estão os outros. De outra maneira também que a gente se esquece é quando estamos com problemas financeiros e Deus, na sua infinita misericórdia, alcança a pessoa, a gente leva a palavra, mostra que o Senhor diz que abre a janela dos céus quando a gente dizima, que o Senhor abençoa a família quando ela primicia os apóstolos, seus pais espirituais, quando dá os tributos que a Bíblia requer e a pessoa obedece, faz tudo direitinho, quando consegue prosperar, quando consegue estar em um nível bem amplo de bens materiais, esquece dos pobres, não vai fazer nada pelo pobre. Os bairros marginalizados à disposição, a pessoa podendo ir e levar a palavra, dizer, olha, creia, comece a dizimar do nada, você não tem nada, pois o nada que você, não, que você tem, dizime. Você não tem nada, dizime do nada. Pegue uma fruta que está no quintal, venda, entregue para o Senhor. Não tem nada, mas tem alguma coisa que pode pegar de dentro do seu quintal, um pé de coentro, uma fruta, vender até na própria casa de Deus, perguntar quem quer comprar, e quando a pessoa comprar, já deixar aquele dízimo e aquela oferta, aquilo que vendeu no altar. Não, a gente não vai nesses lugares para que as pessoas também entendam que nossa riqueza vem da nossa fidelidade a Deus, nossa prosperidade, porque é a Bíblia que diz, o Senhor diz que abre as janelas dos céus, que abençoa com prosperidade. Então a gente não vai, recebe a bênção, mas não vai fazer isso. Não vai no lugar onde as pessoas estão necessitando também de ter prosperidade, de receber a bênção dos problemas financeiros serem resolvidos. Não vai, não. Continua lá com a sua prosperidade, com o seu milagre que Deus fez, a vida restaurada financeiramente e o dinheiro, que é tudo que consegue, é simplesmente para estar usando para si mesma, de maneira egoísta. Então é assim que nós somos. Nós fazemos assim, desse jeito. Recebemos o milagre e ficamos para nós mesmos, não espalhamos diante das pessoas a notícia de que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, fazendo milagres, fazendo maravilhas, para que outros também possam receber. Pois é que a Sara, agora ela tem um filho, então ela esqueceu de tudo que passou e que podia muito bem suportar duas crianças brincando, porque criança brinca e irrita uma outra, mas ela podia reconhecer o que Deus tinha feito por ela e agora suportar aquele momento ali das crianças brincando e somente reclamar, né, que a criança brinca abusando a outra. Mas segundo os estudiosos, a maneira como está expressa no original não é que Ismael tivesse maltratando o irmão, mas ela aproveitou daquela brincadeirinha que às vezes a criança faz e arranjou um motivo para mandar a escrava embora com o seu filho. Mas o Senhor abençoou. E aí, vamos continuar o capítulo aqui. Abraão ficou muito incomodado com isso, com essa ideia de Sara, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado, porque por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo como Sara, o que Sara disse, o que Sara disser. Porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência, mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Abraão ficou sentido, né? Porque mesmo sendo filho da escrava, mas era filho dele. Mas Sara nem pensou nisso.
Aí Abraão fica triste, Deus diz a ele, não se incomode, pode fazer, que eu não vou desprezar o menino, onde quer que ele for, eu estarei abençoando ele, porque descendência é sua. E aí, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beceba. Agora já é Abraão, não é? Se isso fosse nos tempos de hoje, ele estaria sendo unido. Por quê? Como é que ele despede o filho apenas com pegou pão e um odre de água para ir pelo deserto com a mãe? Ele teria que ficar, ele era rico, ele teria que mandar camelos, todo o mantimento para romper todo o deserto, bem sucedido, não é? Ele tinha muitos camelos, ele tinha muito alimento, ele era rico. Mas a Bíblia está registrando que ele só mandou o menino um pão, pegou pão e o odre de água. Hoje estaria na justiça, né? Por falta de pensão, de não dar o direito do seu filho. Mas a gente sabe que não foi por maldade, ele fez isso porque ele estava inconformado. Ele pensou certamente, nós acreditamos, a Bíblia não diz, mas a gente acredita que o pai da fé não iria fazer isso de perversidade com seu filho, que ele amava e que ficou incomodado por saber que ele ia ser despedido. Mas porque pensou, vai acabar a água, vai acabar pão e ela volta. E nós acreditamos, preferimos acreditar que foi isso, né? Porque Abraão certamente não queria que ele fosse. E dando pouca água e pouco pão, poderia voltar. Vamos pensar desse jeito, apesar de que a Bíblia não está dizendo isso. Mas vamos pensar que Abraão, do jeito que estava incomodado da saída do filho, porque amava também Ismael, não pôde ter feito isso por perversidade. E assim, não adiantou, ela não voltou, quando acabou a água, ela não volta. H colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco. Essa medida depois vocês pesquisam o que quer dizer tiro de arco. Vocês são sabidinhos, são inteligentes, sabem que hoje não tem nenhuma dificuldade para entender as coisas, porque basta ir na internet e você consegue saber o que está se falando. Um tiro de arco, na nossa medida de hoje, você dá uma olhadinha. É bom ter algumas curiosidades para você ter a palavra de Deus completamente entendida. Assim não, ela deixou o menino ali, numa distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ficou mais distante, mas de lá já estava vendo o menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde você, aí onde ele está. O anjo fala para ela que não temesse, porque Deus tinha ouvido o choro do menino, a voz do menino. Não foi a dela, foi do menino. É interessante também essa parte, né? Não foi, ela estava em frente do menino, mas numa distância de um tiro de arco, e Deus e também estava ali chorando. Também estava ali triste, mas Deus não disse que eu olhei sua tristeza, olhei sua choro, não. Ouvi a voz do menino. Por que isso o destaque? Porque Deus continuava firme no que disse Abraão, que iria abençoar também Ismael, pelo fato dele ser filho dele, ser descendência dele. Bem, aí agora, aí o anjo diz, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante-se, o menino põe-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos
e ela viu o poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Aí não foi bom, né? Mas aí foi consequência do erro de Abraão, ter gerado um filho com essa escrava egípcia. É claro que ela ia puxar a brasa para a sardinha dela. Para ela não tinha nenhum problema de Ismael casar com uma mulher do Egito, uma egípcia. Já disse a você que Deus, quando chama, ele garante, cumpre o propósito dele, cumpre a promessa, porém, durante a trajetória da nossa caminhada como chamado, como escolhido do Senhor, os nossos erros nós vamos sofrer as consequências. Isso aí causou danos terríveis, esse fato de Agar gerar um filho com Abraão, sendo egípcio, levando seu filho a casar com a egípcia, quando Deus queria que todos os descendentes de Abraão estivessem casando com pessoas da sua parentela, e aí já houve um desvio do propósito de Deus. Não era bem assim, o plano de Deus, o plano A, era totalmente diferente. O filho Isaac, casando com pessoas da parentela e formando essa nação santa que se chama Israel. Então agora Abraão esquece agora a parte de Agar, já estamos sabendo qual foi o resultado dela, Deus protegendo. E agora vamos ver Abraão fazendo aliança com Abimeleque. Lembra que Abraão esteve lá em Gerar e Abimeleque se arrependeu de ter pego a Sara, mesmo não tendo tocado nela, mas só pelo fato de que esteve com ela no seu palácio, deu presentes a Abraão, coisa e tal. Estão lembrando do capítulo anterior? Agora está Abraão fazendo aliança com ele. O Abimeleque diz: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, nem trará a minha terra em que você tem morado com a mesma bondade, e tratará a minha terra com a mesma bondade com que eu te tratei. Agora Abimeleque volta a conversar com Abraão. Viu que Deus era com Abraão, ele sabia que Abraão era um homem de Deus e sabia que prosperava, que era abençoado. E aí ele faz essa proposta de Abraão estarem bem um com o outro, com ele. E Abraão respondeu: Eu juro que estarei bem com você, tratarei bem você. Mas Abraão repreendeu, e Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele havia tomado à força. E Abimeleque disse: Não sei quem fez isso, nem do mais, além do mais, você nunca me chamou, me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significa as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Beceba, porque foi um lugar onde Abraão fez um juramento, onde Abimeleque teve que estar fazendo um juramento de que Abraão havia cavado aquele poço. Você sabe que tudo deles, a palavra deles tinha sempre alguma coisa para simbolizar, para mostrar aquela aliança, aquela conversa ser considerada não esquecida. Então, era uma maneira, tudo com símbolo. Então, aqui nesse caso, como eles tiveram, Abraão queria provar que era dele o poço,
e foi ele que cavou, e aí ele faz isso debaixo de símbolo. Nesse caso, serão 7 cordeiras para lembrar disso. A palavra é tudo assim, mantendo-se com alguma coisa, para que você vê nessa trajetória que sempre houve alguma coisa para mostrar que havia uma aliança, que havia algo que não poderia deixar de ser que não poderia ser esquecido. Por isso aquele lugar foi chamado Beceba, porque foi um poço e porque eles fizeram esse juramento. Assim, fizeram aliança em Beceba, depois Abimeleque ficou, depois Abimeleque e ficou comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou ali, plantou uma tamareira, tamargueira em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Louvado seja Deus, capítulo bom de ler, não tem dificuldade. Qualquer coisa que quiser saber mais de algum nome, alguma frase que tivesse entendimento, só basta pesquisar. Existem escolas confiáveis, uma delas é a escola Charles Spurgeon. Cada capítulo desse deve ser bem estudado, bem entendido. E também nós temos a disponibilidade para explicar qualquer coisa que ficou com dificuldade, só é telefonar, só é estar no Zap perguntando. Mas não deixe nenhuma dúvida nos capítulos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para aquele que tem interesse nela, aquele que ama, aquele que faz questão de entender tudo o que Deus está falando, tem condição de entender. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.